E essa pequena reportagem que o Iranildo passou aí pra gente é só mais uma vez, né? Mais uma vez uma temporada de caça aos cristãos. Eu assisti o vídeo com ele também, foi algo muito pesado, foi triste. Eles arrancaram a cabeça de 21 cristãos egípcios. Porque para o Estado Islâmico, não ser um praticante do islamismo é um crime. E eles eram cristãos. Em algum momento da vida deles, eles conheceram a Jesus Cristo. E o preço que eles pagaram por conhecer a Jesus Cristo foi ser um sacrifício vivo a Deus. Foi o que eles fizeram. O Estado Islâmico é tão cruel que ele mesmo se encarrega de gravar, de fazer o seu próprio filme sobre isso. E eu me lembro que quando eles foram colocados de joelhos numa praia, eles estavam todos orando. Talvez a atitude que a gente esperaria de alguém numa situação como essa era de desespero, de querer fugir daquele lugar, de gritar, de querer explodir, mas eles estavam de joelhos orando, minutos antes de morrerem. A fé deles, para mim, é um testemunho, é inabalável. E o texto que ele leu ali é uma grande verdade. Nós somos perseguidos. Aqueles que amam a Jesus Cristo de verdade, quem tiver um encontro real com Ele, mediante a palavra, vai ser perseguido nesse mundo. Porque assim foi com o nosso Mestre. Eu queria que você, ressaltando mais uma vez, que você hoje lembrasse de orar. Isso aconteceu agora. O acontecimento foi em dezembro, na verdade, mas o vídeo foi divulgado essa semana. E eu queria que você orasse pelas famílias, porque não é fácil encarar situações como essas. E agradecesse a Deus porque hoje, no dia que se chama hoje, o Senhor tem nos livrado disso. Ainda temos liberdade, então aproveite isso. Amém? Vamos orar. Vamos agora prosseguir na palavra. Queria convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu dei um tema para o sermão de hoje, que é geração que não conhece a Deus. Eu queria que você pudesse ficar bem atento para você absorver as informações e aprender um pouco mais e entender o que é realmente ser um cristão, né? Isso é tão importante a gente ter definido na nossa mente, no nosso coração. Geração que não conhece a Deus. O texto base é Oséias, capítulo 4 e versículo 6. É um texto bem conhecido, a gente até citou ele em uma das palestras do acampamento. Oséias, capítulo 4 e versículo 6. Amém? Diz bem assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse é o texto base. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, tema: geração que não conhece a Deus. Eu não sei se você já parou para perceber, para dar uma olhada nesse quadro que existe no cristianismo. Nós já nascemos de um período em que era comum igreja, né? Igreja comum, vários tipos de igreja diferentes, várias denominações diferentes. A gente está acostumado com isso. A gente já nasceu assim nessa cultura, nesse desenvolvimento, nessas variações, nessas variedades, na verdade, de igrejas. Variedades. E é notório que se você vem aqui, você ouve um tipo de mensagem. Se você vai em outra denominação evangélica também, você ouve um outro tipo de mensagem, assim por diante. Se você sai do arraial evangélico, você vai para alguma outra, alguma seita cristã, você vai também ouvir um outro tipo de mensagem. E cada igreja reconhecida de forma estatal até, vamos dizer assim, em questão de estatuto, aliás, tem uma doutrina, tem um ensinamento. E quando você olha para essa situação, você nunca se perguntou por que há tantos pensamentos diferentes? Por que há tanta bagunça, tanta contradição
no meio cristão. Como é que pode cada denominação ter uma filosofia, uma teologia diferente? Será que a Bíblia dá tanta base para tanto pensamento diferente, tanta filosofia diferente? Nós entendemos que algumas coisas na palavra de Deus são relativas à interpretação pelo fato de não serem claras, mas são algumas coisas. A maioria das coisas que tem aqui na palavra de Deus, dos ensinamentos, das doutrinas, são claríssimos, são diretos, é assim, assim e assado. E quando você olha também para esse quadro, é só você ligar a televisão, você, passa dia de sábado, meio-dia, 10 horas, às vezes toda semana em alguns canais, você vai ver alguma programação dita cristã com alguns teleevangelistas, pregando e ensinando coisas ali. E quando você olha para isso, você vai ver essa diversidade de ideias, de filosofia sendo ministradas, sendo pregadas, e ao mesmo tempo vai ver também uma contradição com padrões bíblicos reais, com padrões morais. Você não vai achar comum um cristianismo no Brasil, principalmente, que pregue o deixar, abandonar a sua vida, fazer a vontade de Deus. Nós cantamos músicas hoje que tem muito a ver com a nossa renúncia. E tem muito a ver com nós deixarmos o nosso eu de lado, deixarmos de ser egoístas, egocêntricos, para dedicarmos a nossa vida a Deus. Nós falamos em músicas hoje sobre escravidão, não é? Tratando disso sobre o Evangelho. Mas, quando você olha nesse leque gigantesco de cristianismo, você percebe que, assim é raro você perceber alguma mensagem que tem a ver com a cruz de Cristo. Você consegue ver mensagens que fogem da cruz de Cristo. Esse exemplo desses cristãos aí, 21 homens, morreram por acreditarem no Evangelho. Tudo o que eles precisavam fazer, como todos aqueles que morreram pelo Evangelho, era só negar. Era só dizer bem assim, eu não sou cristão não, tá bom. Não, deixa esse Jesus de lado, porque, não vou morrer. Eu tenho família, tenho filhos, tenho mulher, eu não vou morrer. Mas eles não puderam negar aquilo que mudou a vida deles. Eles não podiam negar algo tão real para a vida deles. Não tem como, não é? Você negar o que você viveu, o que você sentiu, o que você tocou. Não tem como você dizer que é mentira aquilo ali, não é? E eles não puderam negar. A mensagem de Deus, ela tem uma verdade. Ela tem uma realidade. A Bíblia tem uma mensagem central. E essa mensagem central da Bíblia, eu queria que você entendesse isso, ela aponta diretamente para Cristo. De maneira que se você tiver o coração aberto para Jesus, você pode perceber Ele na Bíblia toda. Palavras do Antigo Testamento, antes dele nascer como homem, que apontavam para Ele, que falavam sobre Ele, que profetizavam sobre Ele, que de alguma forma apontavam para esse Messias que viria. E a mensagem da Bíblia é essa. O conhecimento de Deus real é esse. Lembrem do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. O próprio Cristo falando em sua oração sacerdotal. E a salvação é esta, ou a vida eterna é esta. E conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A salvação, então, ela está ligada, intrinsecamente ligada ao conhecimento de Deus. Como alguém ser salvo se não conhece a Deus? Conhecer a Deus, então, não tem nada a ver com ir para a igreja, simplesmente por... eu fiz um voto, ou então tem um compromisso ali, todo domingo eu vou estar lá. Não está ligado a isso, mas com o conhecimento que você recebe de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, o profeta sendo usado por Deus para falar à nação de Israel aqui, da mesma forma com que Jeremias chorou por pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade para a nação do povo de Deus, mas da tribo do reino do sul, Judá, esse aqui pregou para o reino do norte, Israel. E ambos foram rejeitados em sua mensagem. Ambos não tiveram crédito com a sua mensagem, porque a sua mensagem pregava uma volta ao conhecimento de Deus para que eles não fossem destruídos. Então, a condição humana, temporal para a sua destruição era o não voltar para o conhecimento de Deus, era o abandonar a lei do Senhor. E é justamente nesse ponto que nós chegamos aqui em Oséias capítulo 4. Nós conhecemos bem a história de Oséias, eu até citei lá no acampamento direitinho, sobre quem Oséias era, esse grande profeta de Deus, que não teve crédito em sua pregação, e que Deus o mandou casar com uma prostituta, uma mulher de adultério, para que por esse casamento fosse simbolizado como que Israel estava se portando diante do seu Deus, como Israel se prostituíra
e abandonaram a lei do Senhor. E é isso que a gente vê de maneira clara, e esse casamento ele expressa isso. E ao mesmo tempo esse amor incondicional de Deus por seu povo, apesar da prostituição e da idolatria, do se curvar a outros deuses. Quando a gente chega aqui então nesse capítulo, Oséias é duro em falar o que leva o povo à destruição. E a gente pode analisar justamente isso. Esse primeiro ponto, que é justamente, não há conhecimento de Deus. E eu queria que você viesse a ler o versículo 1 comigo. Versículo 1 do capítulo 4 de Oséias. Não feche sua Bíblia, que a gente vai usar bastante texto daqui. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, não há conhecimento de Deus. A palavra profética para a nação de Israel, o reino do norte, era justamente essa. Quando Deus olha então para essa nação, que é povo dele, ele está falando do povo dele aqui, isso não é uma palavra universal, é para o povo dele, está falando diretamente ao povo de Israel, ele diz bem assim, não há conhecimento de Deus. Não há bondade, não há entendimento, não há conhecimento de Deus. Esse é o quadro que eles viviam naquele tempo. E isso vai levar a situações deploráveis de imoralidade, daquela miséria todinha que a gente viu até no acampamento também, citando o livro de Juízes. Vocês estão lembrados disso aí? Nós citamos o livro de Juízes justamente para mostrar como o relativismo funcionava lá dentro. Então a gente citou lá. E aqui nesse contexto ele não é diferente. É especificamente trabalhado sobre a questão do conhecimento. Esse povo não tinha conhecimento de Deus. Não havia conhecimento real da pessoa de Deus entre essa nação aqui. Entre essa nação. Digamos que o povo de Deus não conhecia o Deus que eles serviam. Ou não serviam o Deus que já ouviram falar. Eles não entendiam quem Deus era. O conhecimento do Senhor, na prática de vida, no pensamento, nas filosofias, no entendimento, isso tinha se afastado deles. E isso aí é o ponto inicial para a gente entender o que vai se desenrolar daqui para frente. Continuando, versículo 2, diz bem assim, ó. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, e com as aves do céu, e com os peixes do mar, e até os peixes do mar serão tirados. Observe aqui a situação. Primeiro ele fala que o povo não tem conhecimento. Quando Deus olha para aquela nação, não vê conhecimento dele. Não é conhecimento filosófico, não é conhecimento histórico da própria nação. Não, é conhecimento de Deus. Eles não têm conhecimento de Deus. Eles poderiam, com certeza, e tinham conhecimento deles mesmos, não é? Da sua própria cultura, das culturas pagãs ao redor, porque eles gostavam tanto de se prostituir com elas. Mas eles não tinham conhecimento de Deus. E aqui, quando Deus fala por meio do profeta, ele falou aqui, só permanece o perjurar, o mentir, o adulterar. Por causa da falta de conhecimento, toda a sorte de males, de imoralidade, de desgraça, permanece no meio de vocês. Tudo isso que vocês estão vivendo, essa falta de entendimento, de moralidade, de espiritualidade, de conhecimento de Deus, de vida com Deus, de vida piedosa, isso se dá pela falta do conhecimento de quem Deus é. Ora, vamos fazer então uma reflexão para hoje. Será que a gente não pode fazer uma comparação com esse contexto aqui, de tanto tempo atrás, no estado que o povo se encontrava? E não pode fazer uma comparação com a nossa geração? Essa geração aqui era uma geração que não conhecia a Deus. Eles não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus. Eu não posso então fazer uma comparação desta geração aqui do passado que não conhecia a Deus e fazer uma analogia real à nossa geração de hoje? E depois eu vou falar sobre isso. Oséias, quando profetizou, ele veio trazendo uma mensagem contraditória com a mensagem comum em Israel. Em Israel aqui havia vários profetas. Tinha profeta adoidado, meu amigo. Tinha muitos profetas mesmo. E todos eles tinham uma mensagem só. Israel vai prosperar, Israel vai
vai ser abençoado, Israel vai chegar lá, Israel vai vencer os inimigos, Israel só vai crescer. Só vem tempo de bênção para Israel. Só vem maravilha. Em contraposição, Oséias sozinho, trazendo a palavra de Deus, dizia de maneira muito clara: se arrependam. Se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer. A destruição vai vir sobre vocês, porque vocês não conhecem ao Deus que vocês dizem que conhecem. Se arrependam. E então você imagina o que é que o povo está à mercê disso, não é? O povo está lá pecando, mentindo, sabe, vivendo aquela desgraça moral, desgraça espiritual, sem conhecimento da lei do Senhor. E os próprios profetas então começam a falar bem, dizendo que não, Deus está aprovando isso. Tipo assim, eu estou aqui e eu digo que sou um cristão, aplicando pra gente hoje. Eu digo que sou um cristão, aí eu vivo me prostituindo, eu sou um cristão, mas eu vivo me prostituindo, sei lá, usando droga, fazendo a bagaceira toda, mentindo, roubando, enganando, sendo mal, fofoqueiro, não é, língua solta, linguarudo. Eu sou assim, mas Deus me entende, Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Isso é compatível? Se você tiver um mínimo de conhecimento de Deus, você pode responder isso. É compatível isso com Deus? Não tem sentido. No entanto, os profetas que haviam aqui, eles diziam que Deus aprovava isso. Está certíssimo. Deus vai abençoar vocês. Mas Oséias não. Se arrependam. Vocês estão passando por isso aqui. Toda essa desgraça aí é por causa da falta do conhecimento de vocês. Adiantando um pouquinho. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento também, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos lá. A falta do conhecimento de Deus levou a nação de Israel àquele nível miserável que estavam vivendo. E então Deus agora começa a mostrar as consequências que sobreviriam a Israel por causa disso. Deus fala, porque vocês, presta atenção nisso aqui, ó, porque vocês rejeitaram o conhecimento. Vocês rejeitaram o conhecimento. E porque vocês fizeram isso, eu não vou dar boi para vocês não. Porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu não aceitarei mais vocês como sacerdotes diante de mim. Isso quer dizer o quê? Que as suas orações eu não vou ouvir. Eu não vou atender às suas preces. Eu não vou socorrer vocês. Eu não vou recebê-los como sacerdotes. Vocês receberam aquilo que nenhuma nação nessa época tinha recebido. Todos os povos estavam na escuridão do pecado, na escuridão das trevas. Mas Israel recebeu a revelação de Deus, recebeu a lei, recebeu grandes homens, profetas que Deus usou para falar à nação. Eles receberam tudo, eles receberam qual era a forma de culto verdadeira. Eles receberam a verdadeira religião. Enquanto todo mundo estava em uma religião meramente humana, limitada, feita a partir do ser humano, que tem um rei na barriga, que olha para si mesmo e que só se importa com ele mesmo, e então, através dele mesmo, ele acha que pode, por suas obras, por seu esforço, chegar até Deus. Mas a nação de Israel recebeu algo diferente. Não recebeu isso. Eles não criaram uma religião monoteísta. Eles simplesmente receberam aquilo de Deus. Deus nos ensinou como andar moralmente, como entender o espiritual, como se portar diante de Deus e como cultuá-lo. Deus ensinou isso para eles. Eu quero que vocês me cultuem assim, assim, assado. Não é o homem que define o que é culto. Não é o homem que diz como deve cultuar a Deus. Não é? Aplicando pra gente. Até isso aqui pra gente também, viu? Eu posso cultuar a Deus de qualquer jeito. Não é bagunçado assim não. Deus é quem institui o culto. O que fazemos aqui é nos esforçar para obedecer a princípios bíblicos de culto. Você não vai ver um culto, por exemplo, imagina aí, você chega aqui, teve uma leitura bíblica no início, teve um louvor, teve oração, não teve a palavra. É culto. Isso não é culto. Teve a palavra,
teve oração, uma leitura bíblica, mas não teve... Aliás, não teve a oração, a leitura, mas não teve louvor. É culto. Está faltando algo. Se não tiver oração, não é culto. Tem que ter esses elementos, porque é Deus quem instituiu isso. Entendeu a questão? Se você chegar aí em algum canto, Deus te livre disso, mas o jeito tá bagunçado, de repente você vai para Maceió, para algum canto aí, vai dar um rolezinho lá, para que não você tropeça e cai dentro de uma igreja. Tá lá escrito, tudo é igreja hoje, né? Se tá escrito igreja, acaba vai e entra. Aí chega lá, os caras tocam um musical, um musical gospel dentro da igreja. O culto começa às 7 horas. Quando é 8h55, entregam a palavra pro pregador. O pregador fala 5 minutos, não dá nem para ler um texto direito. A não ser que ele leia correndo, né? Acelerando no programinha. Que nem aquelas propagandas de médico de negócio de cigarro. Entendeu? Se for assim, ele consegue até, mas não vai fazer isso aí. E então as pessoas chamam isso de culto. Isso não é culto. Isso é uma enganação. É o homem tentando definir aquilo que Deus já definiu. Não tem sentido. Deus revelou isso para essa nação. E mesmo essa nação com tudo isso em suas mãos, ainda assim eles se afastaram do conhecimento de Deus. Eles começaram a olhar para a esquerda, para a direita, e observar que os outros povos tinham costumes diferentes, mais atrativos, vamos dizer assim. Eles olhavam para eles mesmos e, poxa, nosso Deus, nem dá para ver. Nem ver nosso Deus. Enquanto eles estão lá e eles têm um bezerro de ouro, eles têm, sei lá, um dragão de ouro, um boneco lá de ouro, alguma coisa de ouro, de madeira. Eles pegam em alguma coisa, dizem que é o Deus deles, eles podem pegar naquilo. No nosso lado, Deus fala que não, olha, o homem tem que casar com uma mulher, ser marido de uma só mulher. Aí olha para o outro lado, poxa, eles ali, tudo casado, e é uma bagunça só, ninguém sabe quem é quem ali, e todo mundo se esculhamba. Eles não têm padrão moral nenhum para seguir, eles são livres nesse sentido, eles fazem o que eles querem. Entendeu a questão? Os jovens fornicando, aquela bagaceira toda, e eles olham para isso e são tentados por isso. Poxa, por que a nossa vida tem que ser assim, tão presa? E a deles não. Então eles acabam aderindo a isso. E pela falta do conhecimento que eles têm de Deus, então, para que eles façam esse tipo de coisa, porque você só vai fazer isso se você não conhecer a Deus, então eles vão e submetem. E Deus rejeita eles como sacerdotes. Essa rejeição, ela foi tão profunda. Você observa a questão da soberania de Deus. Mas ela foi tão profunda que você percebe que, meu amigo, em termos de nação, daqui até a época que Jesus Cristo nasce, essa nação aqui estava completamente fora. Eles não puderam compreender nada. Estava o Cristo lá. Jesus estava lá, ó, andando. Abençoando o povo, curando, repreendendo, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. E eles não puderam perceber isso, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles não puderam provar daquilo que eles esperavam no passado, porque se afastaram, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E então fica uma pergunta para a sua reflexão e para a minha reflexão. Nós temos rejeitado também o conhecimento de Deus? Será que nós não somos daqueles, meu Deus do céu, que eu leio tudo, mas eu não consigo ler esse livro, é tão chato, é tão... Né? Será que nós não estamos sendo daqueles que têm prazer por série? Nada contra, eu assisto série, estou assistindo agora Lee Shaolong, é muito massa, a história do Bruce Lee, é legalzinho. Não tenho nada contra, mas será que eu sou daqueles que têm um prazer nisso e eu não consigo então ter prazer na palavra? Será que eu gosto de me divertir, jogar videogame, fazer isso e aquilo, assistir um filminho, pegar um cineminha, dar um rolê na praça? Eu faço tudo isso, perseguir o Wi-Fi na praça, isso e aquilo. Tô brincando, Júlio. Isso e aquilo. Mas é brincadeira. Fazer tudo isso e eu não ter prazer na lei do Senhor? Irmão, Salmo 1, primeiro Salmo, ensina bem assim. Foi o primeiro salmo que eu aprendi quando cheguei na igreja, há 10 anos atrás. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Entendeu a questão? E ainda ele fala mais, olha, esse aí, que é dessa forma, que tem prazer na lei do Senhor e medita na sua lei dia e de noite, ele vai ser semelhante a uma árvore plantada a ribeiros de águas. Plantada ali perto de um riachinho, onde está ali o tronco da árvore e está passando água por perto. Então aquela árvore não vai secar nunca. Ela sempre vai dar o seu fruto na estação própria. Ela vai seguir o ciclo normal ali, comum de uma árvore. Sem ser alterada pelo tempo, porque tem água ali perto dela. Ela vai ter vida. E ela vai prosperar naquilo que ela foi criada para ser.
Entendeu a questão? Porque medita na lei do Senhor e não se aparta dela. Como Deus também falou a Josué, quando Josué assumiu a liderança do povo. Moisés morreu e eu entendo que, Jesus amado, eu não queria estar na frente daquele cara. Substitui Moisés, meu amigo. Não dá não, pô, você é doido. Você é doido. Imagina aí, Moisés morre, agora vai ser comigo. Misericórdia. Mas aquele cara foi, Deus o animou e falou: não se aparte da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda. O conhecimento de Deus, eu queria que você entendesse isso, é que abre a porta para nós discernirmos a vida. Discernirmos tudo na nossa vida. Tudo. Acerca do mundo espiritual, acerca do mundo físico, acerca dos relacionamentos, acerca de tudo. Sem o conhecimento de Deus estamos perdidos. E se rejeitarmos esse conhecimento, Deus não vai estar nem aí pra gente. Quer que eu cite um exemplo disso? Vai lá em Romanos 1. Quando você começa a ler, ele fala bem assim. Ele faz uma introdução e depois ele fala bem assim: olha, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens, porque eles mudaram a verdade de Deus. É mentira. E começa a desenrolar todinho a questão do porquê que Deus está irado com a humanidade, por causa do pecado. E Deus começa a falar que Ele os abandonou a um sentimento perverso para fazerem as piores coisas. Ou seja, o homem rejeitou o conhecimento de Deus. Entendeu a questão? O homem rejeitou e Deus deu o que eles queriam. Vocês não querem ficar contra mim? Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não for na minha vida e na sua, nós estamos perdidos. Se Deus não nos segurar, nós estamos acabados. Se Ele não agir com graça e nos dar força para dizermos não ao pecado, à mentira, ao engano, nós estamos acabados e vamos ser igual aos outros. E então aquelas pessoas rejeitaram a Deus e Deus os entregou a esse sentimento perverso, a esse sentimento infame de fazerem aquelas aberrações. É a situação. Não podemos rejeitar a lei do Senhor. Não podemos rejeitar o conhecimento de Deus. Isso é um ponto. Vamos adiantar. Versículo 7, viu? Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Eu leio já o resto. Olha aqui, ó. Vamos lá. Consequências da falta de conhecimento. Vamos perceber aqui. Vamos analisar isso. Deus deixa uma maneira muito clara para a gente perceber aqui, por meio do profeta, que toda essa busca do se afastar de Deus, toda essa luta natural, sua, pessoal, contra, oposta à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus, vai levar você a ser um ser completamente insaciável. Você nunca vai se fartar. Nunca vai estar bom para você. Você nunca vai se saciar. Nunca vai dizer basta. Você vai querer se afundar cada vez mais no mal, no pecado, no engano, na mentira. Você vai querer se afundar cada vez mais, porque tudo isso é insaciável. A luxúria não vai saciar você. Você vai ficar procurando alguma coisa para satisfazer o teu coração e você nunca vai tapar essa brecha. É um engano. Isso é consequência do resistir à lei do Senhor. Do resistir ao conhecimento de Deus. É um engano. Pergunte para uma pessoa. Eu espero que vocês não participem disso. E se participavam, que vocês tenham juízo. Mas esse ano, graças a Deus, não teve bagunça, né? Exagerada aqui na cidade. Mas se você for ver outros anos aí passados de Olho d'Água, os tempos de glória de Olho d'Água. Não é? Os tempos de glória, que Olho d'Água tinha mais dinheiro, né? Era, né, uma economia melhor, tinha mais emprego. Foi quando eu cheguei, eu achei uma maravilha aqui. Você ia observar o carnaval de Olho d'Água por cabo da região tudinho. Entre aspas, entendeu o que eu tô falando? Não, era o melhor carnaval. Era o mais cheio, o mais animado. Até eu já fui, quando não era crente, viu? Tenha calma. Quando eu não era crente. Isso aí lá pra ficar bagunçando mesmo. Fazia assim mesmo. Mas eu não ficava no meio não, eu ficava no canto que nem um maloqueiro assim, sabe? Ele boneminho assim, eu ficava bem aqui assim.
assustando o povo, esse tipo de coisa. O que acontece? Eu estava lá no meio. E eu percebi que havia pessoas ali que precisavam, dia após dia, de uma festa, naquele tipo ali, né? Onde tivesse bebida, onde pudesse ficar com um monte de menina e aquela coisa todinha. Sabe, aquela bagunça toda. E parece que, não, teve uma festa no sábado, tem que ter no outro sábado também. Porque senão minha vida não vale a pena, é uma vida chata. Dia após dia procuravam fartar-se com aquilo e nunca se saciavam. Eles precisavam de outra festa para cobrir, entendeu a questão? A festa que eles já tinham passado e já estavam naquela nostalgia miserável. É igual a um bêbado que bebe para poder curar a ressaca dele. Ele tomou uma daquelas brabas, aí ele tá caindo, aí ele vai tomar outra para poder tentar curar a ressaca. Entendeu a questão? De tal maneira que tem gente que vive bêbado. Não sei se você já viu, mas tem gente que vive bêbado. Eu vi um cabinho aqui que ele andava com uma carroça na mão. E eu pensava que ele estava trabalhando, mas na verdade a carroça segurava ele. Equilibrava ele. Não sei se vocês lembram, você já viu alguma vez aí? Um rapaz baixinho, moreno, andava assim, ele assim, ó. Bem assim. Aí eu esqueci de largar essa carroça. Quando eu fui ver, fui tentar observar e perguntar pra alguém. Não, rapaz, porque se ele soltar a carroça, ele não fica de pé, não. Entendeu? Ele tá sempre ali tentando, buscando para se saciar. E aquilo ali é um engano, porque ele nunca vai se saciar. Por isso, ele está sempre buscando aquilo. Isso é o resultado quando rejeitamos o conhecimento de Deus. Eu não preciso disso não, pastor. Pra que isso? Tá, um monte de livro que tem aí pra fora. Eu vou estar lendo um livro desse antigo? Isso é um livro antigo. Já sou crente há 20 anos. Eu não posso dizer, eu tenho vergonha, tenho que virar. Eu nunca li a Bíblia toda. Como é que é, né? É tão cansativo, cara. Eu começo a ler quando chega... Quando chega em números, ó, eu morro dali. Eu morro. Eu não preciso disso. Pra que tudo isso? Quem tem que estar estudando Bíblia, lendo Bíblia, é pastor, é pregador, é teólogo. Deus só deu a Bíblia pra gente. Só deu a Bíblia para quem é acadêmico, para quem é pastor, para quem é missionário, para quem é pregador. Não. Temos a Bíblia em nossas mãos, cada um de nós temos, né? Cada um de vocês tem aí uma Bíblia. Para você estudar, para você fazer o seu devocional, para você compreender a Deus. O meu papel aqui, como de algum outro irmão da liderança, é te ajudar a compreender alguma coisa que você não entendeu sozinho. Então a gente te ajuda nisso aí. Mas você tem que ler, você tem que conhecer a Deus. Só dá para conhecer a Deus com a palavra dele, irmão. Não tem como a gente inventar outra coisa, não. Eu vou procurar um atalho para chegar até Deus. É engano. Isso é a maior mentira que a gente tem visto aí, ouvido. E é o que tem levado. Agora veja a consequência, de maneira bem clara, do que o povo, qual o limite do povo, onde o povo chegou por não conhecer a Deus. Vamos lá, ler de novo aqui, ó, versículo 12. Diz bem assim, ó: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Deus mostra o que o povo está fazendo. Lembra do que eu falei? Eles receberam a religião verdadeira, um Deus só. E agora, eles que receberam essa revelação maravilhosa de que é um Deus só, agora estão se dobrando ao paganismo, agora estão se dobrando à madeira, a seres esculpidos pelo homem, e fazendo-se iguais a eles, e tornando cegos e loucos como os outros. Eles chegam ao ponto de submeter a uma coisa tão... Perdoe a palavra. Aquilo ali é ridículo, irmão. Vamos analisar um pouquinho, vamos raciocinar um pouquinho. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Tripé de câmera. Ou quem quiser chamar de pedestal. Quem me disse aí foi o pastor Abian. Ele teve pena porque ele me viu o menino fazendo um tripé de câmera que a gente viu na internet. Porque ele tinha dinheiro, isso é caro. Aí ele tava lá: ô vaso, é pra tu aqui, vá. Aí eu levei. O povo sabe que Deus, não dá pra ver, a gente não vê Deus, tá certo? Temos que então agora conhecê-lo por meio do que ele revelou de si mesmo na palavra. E agora o povo sabe disso porque Deus deu a revelação para eles, deu tudo para eles. Deus fez coisas grandiosas. O que Deus fez no passado? Na época do Egito, por exemplo, para mostrar ao povo que ele era Deus. Usou um homem para liderar um povo, para tirar a nação dele do Egito, abriu um mar vermelho, como está registrado na história da palavra de Deus, para o povo passar, e fez outras coisas
Meu Deus do céu, é coisa demais. O cara tava lá de boa, apacentando as ovelhas do seu sogro, pensar que não. Moisés, uma sarça, um matinho lá, uma árvore queimando, e não, sabe, tava um fogo lá e não queimava. Eles viram coisas exageradas, irmão. Coisas fora do comum. Tudo isso ficou registrado para que eles pudessem observar isso e ser fortalecida a fé deles. Nosso Deus é poderoso, não há Deus como Ele. Ainda assim, se submeteram a uma tolice dessas. Esse aqui é o São Tripé. Não, para não ficar tão feio, né, irmão? Não é o São Tripé, não. É o São Pedestal. Esse São Pedestal ele nos abençoa porque ele sempre deixa as imagens das câmeras perfeitinhas, sem tremer nem nada. E ele consegue mexer para várias direções. Olha, irmão, ó, o que ele faz, ó. Tá vendo? Você consegue fazer se você for bom, você consegue fazer um slow motion aqui com ele, ó, assim, ó. Entendeu? Não precisa nem de efeito de câmera lenta no computador. E aqui agora eu estou me dobrando ao São Pedestal e fazendo dele o meu Deus. Irmão, isso é ridículo, irmão. Abram o coração de vocês para entender isso. Vocês não percebem que quem vive desse jeito está sendo feito de bobo? Isso meu Deus do céu, como é que eu vou atribuir espiritualidade, vida a uma cadeira, a um objeto que eu criei? Eu fiz uma coruja de madeira e estou adorando a coruja. Eu peguei um pé de coelho, que é um símbolo que o pessoal usa aí para sorte, estou adorando o pé de coelho. Era isso que o povo estava fazendo, e só estava fazendo isso porque não conheciam ao seu Deus. A revelação estava lá, mas eles não conheciam. A cegueira vem quando nós não conhecemos a Deus. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Nós precisamos conhecer a Deus. Aí a consequência disso, olha o que a gente... Vamos ler de novo aqui, ó, no versículo 13. Vou ler de novo. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Agora olha a consequência. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Está vendo toda essa desgraça que você está vendo no mundo hoje? Está vendo toda a aberração que você pode contemplar na televisão, na rua? Tudo isso é consequência da falta do conhecimento de Deus. Aí no versículo 14 ele diz bem assim, ó: eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Está escrito aqui. Eu não vou castigar as suas filhas quando elas se prostituem. Eu não vou castigar as suas noras quando elas adulteram. Deus está falando isso para a liderança do povo, para os sacerdotes, para aqueles que dirigiam a nação. Eu não vou castigá-los, porque vocês mesmos, líderes, estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão se prostituindo. Eu não vou, então, com isso, castigar as filhas, as noras que se prostituem, se vocês buscam prostitutas. Vocês não têm moral e eu não vou atender nada de vocês, não. Vocês não têm conhecimento de Deus. Vocês não têm direito de falar nada. Absolutamente nada. Estão lembrados daquele episódio no Evangelho, quando os fariseus ali, os saduceus, pegam uma mulher flagrante, em adultério. Aí está Jesus ali perto do templo, e está sentado ali com seus discípulos, e de repente chega aquela muvuca, aquele povo todo junto. Olha aqui, ó, essa mulher foi pegar em adultério, todo mundo vai pegando as pedrinhas, porque se preparar, porque era comum você apedrejar quem... Era a lei que mandava, se você for pegar em adultério, tinha que ser apedrejado. Mas isso valia para homem e para mulher, né? Não é só para mulher, é para homem e para mulher. Mas chega só a mulher. Ela não adulterou sozinha, adulterou... Tinha alguém com ela, mas só chegou ela. Só chegou ela. E os rabis ali, os mestres da lei, disseram para Jesus: Rabi, Moisés em sua lei manda que a gente apedreje ela. O senhor, o que é que o senhor diz? Jesus chega lá, ajoelha assim, perto de uma areinha, começa a escrever no dedo, eu não sei o que ele estava escrevendo, não está revelado isso aí. No chão com o dedo aqui assim, ó. E vocês aí não tiver pecado, atira a primeira pedra. A galera começou a soltar a pedra e foi-se embora, porque tudo era pecador. É essa lógica aqui, entenda a questão. Deus não ia castigar as mulheres, entendeu a questão? Porque os homens eram os hipócritas, os sacerdotes eram mentirosos. E eu imagino como um fariseu, diante de um templo,
orando a Deus, falando que é bom. Eu sou o cara, Deus, eu não sou como eles, e fazendo a mesma coisa. Não tem moral. Então a palavra do Senhor fala bem assim, de maneira muito clara: o povo que não tem entendimento será transtornado. Será transtornado. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Ainda tu, ó Israel, versículo 15, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu comecei a falar sobre a situação em que nós, cristãos, vivemos hoje, e esse acontecimento dessa semana, desses 21 cristãos que foram mortos, ele mexeu comigo. Eu vi esse vídeo hoje com o Iranildo, e eu fiquei abalado por aquilo. Porque enquanto nós podemos contemplar pessoas que estão morrendo pela cruz de Cristo, porque amam ao Senhor, você vai ver uma gigantesca multidão de pessoas dizendo não para a cruz, dizendo não para Jesus Cristo, dizendo não para o Evangelho. A falta do conhecimento de Deus que o povo tem hoje tem levado as pessoas a se enganarem e estarem em idolatria, afirmando que estão adorando a Deus. O evangelho que hoje é pregado, queridos, é um evangelho egocêntrico. É um evangelho que visa a mim, que em toda a minha lógica, o final de tudo sou eu. Tudo gira em torno do meu umbigo, eu tenho o rei na barriga. Esse é o evangelho que é pregado hoje. Em Gálatas, Paulo escreve no capítulo 1, a igreja de Gálatas, da Galácia: se alguém vier pregar outro evangelho além desse, seja anátema. Se mesmo um de nós ou um anjo do céu vier pregar outro evangelho além desse que já foi pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não recebam isso. Da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, o apóstolo João diz bem assim para a igreja: ei, provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já têm se levantado. Nós temos uma tônica aqui nesse ministério, que é justamente conhecer a Deus. Às vezes alguém olha para a gente e fala bem assim: esse povo é um povo pouco espiritual porque gosta demais de Bíblia. Podem falar o que quiserem, mas eu conheço aquilo que a Bíblia tem me ensinado. Eu conheço o caminho que o Senhor Jesus tem nos guiado. Em Mateus 19, 22, ele ensina bem assim: errais não discernindo e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão errando, vocês estão caindo, vocês estão sendo destruídos. Vocês estão caindo nas piores misérias da vida, na imoralidade. Vocês estão dizendo que o que vocês estão fazendo de mal, Deus está aprovando. Mentirosos, porque vocês não conhecem a Deus. E eu vou ser claro para vocês. Eu vou ser claro. Eu não posso omitir isso de vocês. Mas liga a sua televisão, e essas porcarias desses programas evangélicos que passam aí são uma vergonha para a cruz de Cristo. São mentiras para enganar a gente mesmo com força. Com aquelas palavrinhas bonitas, aquelas filosofias mentirosas que vêm para nos enganar. Dizem que aquilo é o Espírito de Deus e é mentira. E só há uma arma que nós podemos usar para combater aquilo, para não ser contaminados, é o conhecimento de Deus. Se nós não conhecermos a Deus, seremos entregues. É o conhecimento de Deus que tem prendido você aqui. É o conhecimento de Deus que tem impedido que você saia daqui e vá para qualquer outro tipo de religião, para qualquer outro tipo de movimento religioso que se diz cristão. É pelo fato de você conhecer o Evangelho, de você conhecer a verdade do Senhor, que você não deixa o seu coração se enamorar pela falsa doutrina, pelas doutrinas dos demônios, pelas mentiras que tem aí fora. A palavra é uma só, irmão. O povo de Deus, ele é destruído quando lhe falta conhecimento. Não conhecimento do mundo, mas conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E isso tem que ser o alvo de nossas vidas.
Não haja como se você já conhecesse a Deus o suficiente, porque você não conhece. Essa luta para conhecer a Deus é uma luta diária, irmão. É uma luta da vida toda para conhecer a Ele, para entender a palavra do Senhor, a doutrina, para que você não seja enganado. Hoje em dia é vergonhoso. Digita no YouTube qualquer coisa sobre igreja. Você vai encontrar tanta maluquice nesse mundo. Você vai encontrar igrejas que já usam atabaques, já usam roupa de pai de santo e tudo. Eles não estão nem disfarçando mais. Já não basta aquele tipo de culto maluco que eles faziam, que estava na cara que era culto afro. Agora eles estão catando, tirando, né, essa pelo menos aparência de igreja evangélica e já colocando logo o pastor com roupa de pai de santo e aquilo tudo. Está assim, descaradamente, porque o povo não tem conhecimento. As pessoas se entregam aos seus sentimentos, ao emocionalismo, se entregam mesmo. Nós somos seres humanos, temos emoções, sentimos coisas. Mas isso não pode nortear nossas vidas. Não pode definir quem nós somos ou para onde nós vamos. E é o que tem acontecido. Toda a destruição que nós vemos e toda a vergonha que a igreja brasileira tem sofrido é por falta de conhecimento. É por isso que estamos sendo destruídos. É por isso que nós perdemos na área. Se fala em teologia, nós temos uma desgraça como exemplo. Se você fala em política, os crentes são os mais omissos. Os crentes não conhecem isso. São omissos. E a nação anda do jeito que anda, e nós também somos responsáveis. A imoralidade crescendo no nosso país, somos responsáveis também, porque nos faltou conhecimento. Nos faltou conhecimento de Deus, para sabermos como agir. Tudo isso temos passado, irmãos, por falta do conhecimento. Eu queria que você pudesse refletir nisso, que você pudesse, no seu lar, no seu local de trabalho, na sua escola, refletir nessa verdade, dar uma lidinha nesse texto ainda, compreender o contexto dele, porque é algo muito sério. Conheça Deus, ame esse livro, Deus se revelou por meio dele. Deus te deu esse livro, sangue foi derramado para que você tivesse esse livro em suas mãos. O Senhor te deu uma carta gigantesca, um livro abençoado, onde você pode conhecê-lo, onde você pode saber o caminho da verdade. Em nome de Jesus, aprenda essa lição e não despreze mais essa Bíblia. Pegue ela e leia. Deus tem muito a te ensinar com isso. Ele tem muito a edificar a sua vida. Senhor, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por tua palavra, Senhor. Hoje eu percebo, Pai amado, e eu quero que todos eles possam perceber também o mesmo. Que se nós não buscarmos a Ti, estamos perdidos. Que se o nosso alvo não for Te conhecer, Senhor, e andar na Tua lei, na Tua palavra, Senhor, estaremos completamente à mercê do mundo, à mercê da mentira. Dá-nos discernimento, Pai amado, para compreendermos a Tua palavra, a Tua verdade. Vem nos guiar, Senhor. O Senhor nos ensina em João 14, Senhor, que aqueles que Te amam é aqueles que guardam os Seus mandamentos, Senhor. Que o Seu mandamento esteja em nosso coração, na tábua do nosso coração, Senhor.